Amados, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 1, livro de Hebreus. Esse final de semana, essa semana foi bem intensa aqui na casa. Na sexta-feira tivemos um encontro com homens aqui. Quem foram os homens que estavam aqui na sexta-feira? Levanta a mão aí. Os macho alfa. Aí, ó. Os outros só olhem os braços desses aí, ó. Esses se apresentaram, irmão, assim, ó, como alfas, alfa. Os outros não percam a próxima oportunidade, amém? É que assim, ó, se você pode acreditar, tu é homem mesmo, tá? Tu é macho alfa, irmão. Pode vir que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Foi bênção de Deus. Ontem à noite nós estávamos aqui. Quantos casais estávamos aqui? Cadê o Rafael e a Grace? Quantos? 18 casais. 18 casais estávamos aqui aprendendo com o Senhor. Às vezes nós só procuramos aprender a viver em casamento quando o negócio já está feio, né? A gente esquece. A gente bota tudo na mão de Deus. E Deus falou assim, ó, o casamento você precisa aprender a lidar com ele. Não adianta você colocar teu casamento na mão de Deus, colocar teus filhos na mão de Deus, colocar tudo na mão de Deus, só se você for subir agora. Aí você aproveita e fala, Senhor, me leva agora. Então, se você pretende viver aqui, você precisa aprender quais são os protocolos que a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo deixou para que você venha lidar com a sua vida. Então, os homens estavam aqui tomando um choque, não foi, pastor? Os homens na sexta-feira estavam tomando um choque com a questão de legado, eliminar a passividade da vida. Os homens aqui quase, irmãos, os homens comeram pizza no final, mas estavam se retorcendo de dor. E de ontem à noite, ontem à noite os casais estavam aqui aprendendo também, irmãos. Irritabilidade. Sabia que a irritabilidade ela desenvolve a sua individualidade na relação. Não vou pedir nem para levantar a mão. Quantos se irritam com o seu cônjuge aqui para não dar pau? Mas a irritabilidade, irmãos, é uma questão do indivíduo. E a irritabilidade ela acaba fechando portas para o reino de Deus ser manifestado na sua mesa. Porque quando você está irritado um com o outro, você acaba fechando a bênção liberada sobre a vida do outro. E o primeiro altar, irmãos, o único ministério que Deus vai cobrar de você, não é se você esteve com o microfone aqui na frente, se você esteve tocando algum instrumento. O único ministério que você vai prestar conta é a sua família, a sua casa. Você vai prestar conta disso. Então você precisa da misericórdia e da graça de Deus, irmãos. Porque casamento não foi um ideal do inferno. E casamento não foi um ideal também da sociedade. A sociedade ela é individualista. O casamento é algo que nasceu no coração de Deus. A relação entre pessoas. Então viver a dois é um desafio constante. Nós precisamos de graça, de misericórdia. Nós precisamos do fruto do Espírito manifestado através da gente. E se você não investir tempo para cuidar da sua relação, da sua vida com Deus, dentro da sua casa, você depois vai ter que investir tempo para recuperar, vai ter que investir tempo em arrependimento. Tem um monte de coisa, irmão. Existe um caminho de investimento, irmãos, de protocolo. Aí nós vimos aqui, o Rafa e a Grace trouxe um pouco da história deles e nós complementamos. É necessário você corrigir o curso. Não importa como você começou, você precisa ter certeza do seu destino. Alguns se conheceram na balada, outros se conheceram na igreja, outros se conheceram no ônibus, outros se conheceram lá na colônia, outros se conheceram, um monte de lugar teve se conhecer, irmão. Agora, terminar, irmãos, nós vamos precisar terminar junto em algum lugar. E será no Senhor, amém?
Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. A minha casa, eu e a minha casa, nós somos um exemplo claro da restauração de Deus. Eu e minha casa, o Senhor foi misericordioso, o Senhor nos deu graça, Deus nos amou. Foi o que foi cantado aqui nessa noite. É gratidão a Ele, porque Ele nos ama demais. Ele nos ama demais. E Ele te ama também, amém? Você não precisa ficar com ciúme, Ele te ama também. Ele te ama muito, muito, muito mesmo. Hebreus capítulo 1. Esse mês nós estamos falando sobre o livro de Hebreus, um livro que busca centralizar Cristo na vida dos crentes, porque tem tanta coisa que palpita na vida do crente, que dá palpite na vida do crente, que o livro de Hebreus, o escritor do livro de Hebreus, vem chamar a atenção dessa necessidade. Já há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, ele chama a atenção da necessidade de você ter Cristo Jesus como centro da sua vida. E Cristo Jesus, ele não é o centro da sua vida de forma religiosa. E o livro de Hebreus vai nos chamar a atenção disso, porque o sacrifício dele é único, não vai haver mais outro sacrifício. Esses dias eu gosto de estar ouvindo louvor no carro, né? E aí e fica ali, né, passando aleatoriamente os louvores, e caiu em um louvor que falava, a cantora dizia que os sacrifícios, que se ela se apresentar, mais ou menos assim, irmão, se ela se apresentasse a Deus manchada de sangue pelos sacrifícios das obras dela, que seria tudo que ela queria. Como é que pode? Como é que nós achamos que as nossas obras, o que nós fazemos, substitui aquilo que já foi feito? Não existe. Eu falei assim, isso é heresia. E por não conhecermos a palavra do Senhor, muitas vezes nós achamos que as nossas boas obras, que aquilo que eu faço, ela substitui aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E eu quero dizer para você, não faz, não substitui. E o livro de Hebreus vem exatamente nessa pegada. O livro de Hebreus apresenta um rapaz chamado Melquisedeque, reafirma a linhagem sacerdotal de Jesus, que não é segundo Levi, não é segundo Arão. E muitos de nós falam, nós somos levitas. Nós não somos levitas, irmão. Levita só se você tem o dom de levitar, sabe? Né? Só se você levita. Nós não somos levitas, nós somos adoradores. Adoradores em espírito e em verdade, porque o sacerdote que nós aceitamos sobre nós, ele vem de uma linhagem que não tem nada a ver com Levi, nada a ver. Só que nós gostamos de Ctrl-C, Ctrl-V. Nós gostamos de ir lá no Velho Testamento, pegar todas as práticas do templo e trazer para nosso dia a dia. Eu sou levita. Não, irmão, você não é levita. É por isso que há um distúrbio do ambiente de adoração com a funcionalidade no serviço. Você tem um acesso diferente do qual os levitas tinham nos seus dias. E quando você não entende isso, você acaba trazendo confusão no ambiente. Você acessa o trono do Pai através do sangue de Cristo Jesus. Você acessa o ambiente de adoração não pelos seus sacrifícios. Você acessa o ambiente de adoração por aquilo que já foi apresentado por você, pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala em Hebreus, fala que nós temos a ousadia de adentrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Quem preparou esse novo e vivo caminho? Jesus Cristo. Não foi Levi, não foi Moisés, não foi Arão, não foi Davi. Foi Jesus, o Cristo. E nós como igreja precisamos, igreja em geral, nós precisamos amadurecer nisso, porque nós só estamos replicando aquilo que nos falaram. E nós não depositamos confiança naquilo que está escrito. E o Espírito Santo, ele é o teu mestre. Ele habita em você. Ele é bem claro nisso. E o livro de Hebreus nos ajuda a conhecer um pouco dessa centralidade de Jesus, essa centralidade no Cristo. E no capítulo 1 do livro de Hebreus, quando eu comecei a entender o que esse versículo 1 está nos falando, eu mudei muita coisa na minha vida.
eu transicionei muitas expectativas, porque Jesus, ele é apresentado no livro de Hebreus como suficiente. Ele é suficiente para libertar a sua vida. Ele é suficiente para pagar o preço dos seus pecados. Ele foi suficiente para te tirar das garras de Satanás. Ele foi suficiente e Ele é suficiente para tirar das garras do inferno. Ele foi suficiente e Ele é suficiente para restabelecer, reconciliar você ao Pai. Aquilo que nós tínhamos tentado durante muitos anos, a humanidade tinha tentado durante muitos anos, através do seu sacrifício, através da boa ação, através do seu serviço, isso é destituído a partir de Cristo na cruz. O serviço no templo, tudo aquilo que se fazia no templo com a intenção de algum benefício dos céus, uma troca, uma barganha, isso foi destituído através da pessoa de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma coisa não substitui a outra. Não podemos colocar as coisas fora daquilo que a Bíblia fala. As boas obras, ela vem depois do meu encontro com Jesus, da minha consciência de que Ele é Senhor sobre a minha vida, que meus pecados foram pagos, que tudo que eu estava, tudo que me afastava dEle, tudo que me afastava do Pai, em Cristo Jesus, agora eu sou reconciliado a Ele, recebo o nome de filho, uma nova criatura. E quando eu leio Hebreus capítulo 1, no verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito e purificado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nos parece que quando o escritor de Hebreus é tomado pelo Espírito Santo para centralizar Cristo na vida da igreja, todo o plano de Deus, amados, todo o plano de Deus foi cumprido em Cristo. A paz que nós temos com Deus hoje é através de Cristo. Você acessa hoje o sobrenatural através de Cristo, sem nenhum tipo de problema. Você pode acessar de outras formas, mas você vai se arrebentar. A paz, a alegria, salvação é Cristo. Prosperidade, através dos princípios que Cristo estabeleceu. Vida, através de Cristo. E quando o Espírito Santo toma o escritor de Hebreus e ele fala, olha, ele nos traz uma ideia de prioridade na vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. As prioridades na vida, como é que estão? Porque o escritor de Hebreus, ele fala, olha, uma vez, um dia, um tempo atrás, outrora, Deus falou de várias maneiras aos nossos pais, através da funcionalidade dos profetas, que eram as pessoas que Deus, na antiguidade, usava para levar ou para transmitir uma mensagem à terra. Então eu quero chamar a tua atenção que aqui já é um corte tramontina para as nossas expectativas. Porque ele está falando, um tempo atrás, muitos anos atrás, outrora, eu falei com os seus pais, eu falei com o passado de vocês, através de uma determinada funcionalidade, através dos profetas. E a palavra profeta aqui é aquele que proferia a mensagem
que Deus vinha, pegava ele, ou através dela também, e levava uma palavra de exortação, uma palavra de cura, a mensagem dos céus que Deus queria estabelecer naquele tempo. Só que o escritor de Hebreus, ele está colocando uma régua. Ele está falando, olha, antes eu falava dessa forma. Vocês conseguem enxergar isso aí na Bíblia de vocês? Vocês conseguem enxergar na Bíblia de vocês? Crente tem que ter Bíblia, irmão. Baixa um aplicativo já e agora. Porque crente que gosta de somente pensar sobre a palavra, está arrebentado. Você vai perder a batalha. Crente precisa ler Bíblia, irmão. Cristão, filhos de Deus, precisa ter a Constituição na mão. A Constituição do reino de Deus não foi deixada para trás, irmãos. Ela continua sendo a palavra do Senhor. Por mais que a gente tenha, nesse tempo, muita dificuldade com a nossa Constituição, a dos céus, a do reino, ela permanece. E vai permanecer eternamente. Amém? Dá para você compreender, dá para você entender. Claro, você não precisa de nenhum tipo de dicionário ou comentário bíblico para você enxergar isso aí. Olha só o que é que ele diz. Bota aqui, irmão, por favor. Cadê o menino bota ali, cadê? Coloca aí Hebreus capítulo 1, verso 1, por favor, me ajuda aí. Havendo Deus, olha só que é bom você compreender o que está escrito. Senão as suas expectativas vão ficar no lugar errado. E aí você vai ficar girando, sem entender o que a Bíblia está falando. Aí daqui a pouco a tua expectativa está no pastor João, profeta do Senhor. E aí você vai dançar, irmão. Porque o pastor João falha, o ser humano falha, o outro falha. E muita gente desistiu da fé por confiar, por depositar suas expectativas em uma funcionalidade passada. E gente, isso é muito sério. Não estamos aqui para denegrir nenhum tipo de funcionalidade, nenhum tipo de função ministerial. Pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta. Não. Nós estamos aqui para pontuar o que a Bíblia fala. Amém? E a Bíblia ela fala o seguinte, ó, muito antigamente, havia Deus falado de muitas formas, através da fumaça, através do fogo, através da mula. Lembra que a mula falou? Você lembra? Mas depois permaneceu sendo mula. Amém? A mula não foi santificada, a mula não transformou em anjo, continua sendo mula, irmão. Falou Deus muitas formas, muitas maneiras, e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, pelos profetas, ou pela funcionalidade, pelo ministério fluente naqueles dias, ok? Aí ele fala, a nós falou nesses últimos dias, não é através do pastor, não é através do evangelista, não é através do apóstolo, do profeta ou do mestre, não é isso que ele fala. Vamos pontuar. Ele fala, ele nos fala nesses dias através de quem? Do Filho. A nossa expectativa, quando nós falamos, nós precisamos centralizar Cristo na igreja. A primeira coisa que nós precisamos priorizar é entender que é Ele, por Ele, para Ele, Jesus. As funcionalidades, irmãos, continuam no seu lugar de funcionalidade. Mas nós como pastores, nós como profetas, nós como apóstolos, nós como evangelistas e mestres, nós não substituímos o Cordeiro. Nós não substituímos aquele que entregou a vida dele por você. Nós não substituímos o Cristo. Nós não fazemos, nenhuma autoridade substitui aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você precisa se encher dessa palavra, porque você vai entender que todo o livro de Hebreus vai te dar acesso a um lugar. Se você compreende que a minha expectativa não é mais no ministro de louvor, não é mais naquele que está ministrando, não é mais naquele que está pregando, não é mais naquele que está tocando. A minha expectativa agora é naquele que o Pai disse que estaria falando comigo. E quem é que o Pai disse que estaria falando comigo? O Filho. É o Filho.
Há uma prioridade. O livro de Hebreus me apresenta que o escritor nos busca estabelecer prioridades na vida. Um corte cronológico, antes e depois. Antes era, ele disse que ele te escolheu, sendo eu e você ainda pecadores. Há 30 anos a gente lida com pessoas, e o que a gente tem compreendido, o que eu, João, tenho compreendido, é que temos muitas dificuldades em priorizar as coisas. Nós não temos noção de prioridades. É muito mais fácil vivermos correndo, apagando incêndio, do que estabelecer prioridades. E por que, pastor, é necessário nós pensarmos em prioridades? Primeiro, porque a palavra de Deus nos fala. Segundo, é que se você quer ter uma vida, aquela promessa de Jesus fala: olha, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim dar-lhe vida e vida em abundância. Para vivermos essa promessa de Jesus, que Ele disse, que é o qual nós precisamos ouvir, nós precisamos estabelecer prioridades em nossas vidas. A prioridade, irmãos, quando nós temos as prioridades em nossas vidas muito bem definidas, facilita as decisões. Quando você não tem prioridade, irmão, qualquer decisão você vai se arrebentar. Abre os seus ouvidos no nome de Jesus. Eu quero falar para o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Quando você não estabelece prioridades na sua vida, irmãos, você vai ter dificuldade de tomar decisões. Porque qualquer tempo, qualquer doutrina, qualquer situação, qualquer aperto, qualquer crise, você vai com aquilo que te beneficia no momento. E quando você está vinculado ao benefício do momento, você abre mão da promessa, você abre mão daquilo que está te aguardando, você abre mão de um futuro glorioso no Senhor. Quando você não estabelece prioridade na sua vida, irmãos, a tomada de decisão fica mais difícil. E o que eu tenho ouvido de empresários, de pessoas que treinam líderes, que buscam, treinar líderes dentro da comunidade executiva, o que eles mais têm falado é como está difícil de achar pessoas dispostas a tomar decisões. As pessoas elas não têm coragem mais de decidir. As pessoas estão tudo frouxas. Os homens estão afrouxados. Os homens estão afrouxados. Os homens já não conseguem mais tomar decisões. Os homens já não têm fogo no olho. Os homens já não entendem mais o seu sacerdócio. E as mulheres não estão conseguindo apoiá-los. As mulheres não estão conseguindo nem orar por eles, porque não sabem o que é prioridade. E a igreja, ela sangra. O ser humano sangra quando esquecemos de priorizar o que deve ser priorizado. Eu não sei como é que está a sua vida, o que você tem estabelecido como prioridade. Sem prioridades eu não consigo tomar decisões assertivas. Sem decisões assertivas eu não tenho resultados, eu não tenho frutos. Uma coisa chama a outra. E o livro de Hebreus vai te chamar a atenção de que os céus colocou prioridade em redimir a sua vida através de Cristo. E nessa prioridade que os céus, que o Pai estabeleceu, que o Pai focou, lá desde o Éden, lá desde o início, o proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, ele tinha uma prioridade: resgatar a humanidade da sua queda. E sabe, Deus tomou uma decisão, mais ou menos há 2.000 anos passado, quase 3.000 anos passado, Ele tomou uma decisão e enviou Jesus. Agora você vê o tempo cronológico do Velho Testamento, você percebe que em todos os livros da Bíblia, porque havia uma prioridade nos céus, havia plano, um objetivo específico, havia foco, havia disciplina na vida daqueles que estavam funcionando e havia compromisso.
Eu sei que para alguns está difícil de compreender, mas fica tranquilo, depois você pega na internet e vai estudar. Quando Deus, Ele tinha uma prioridade: resgatar a humanidade daquela situação pecaminosa que a humanidade caiu. Com a prioridade, Deus estabeleceu um objetivo, estabeleceu foco, estabeleceu disciplina sobre aqueles que estavam fazendo algo e compromisso. Por isso que você vê os homens de Deus no Antigo Testamento, irmãos, eles falam: meu Deus, Elias, Davi, Moisés, Isaías. Você vê a história desses homens, irmãos, eles tinham um compromisso, eles tinham um objetivo: fazer a vontade de Deus. E mesmo quando eles falhavam, mesmo quando eles caíam, o Senhor falava: olha, volta para o foco, volta para o foco, volta. Havia um plano estabelecido pelos céus, e Deus trouxe esse plano à risca, e foi estabelecido na pessoa de Cristo Jesus. O compromisso traz, irmãos, o compromisso traz frutos. Quando você toma decisões assertivas, vai ser manifestado em frutos na sua vida. Em outras palavras, se você estabelece prioridades na sua vida, se você começa a pensar sobre prioridades na sua vida, você vai poder ter planos, você vai poder ter foco, disciplina, você vai poder ter objetivos claros, você vai poder ter compromisso, responsabilidade com as suas prioridades. E isso o que vai ser manifestado? Em decisões. E essas decisões vão te trazer frutos, resultados. Resultados que é a promessa de Deus sobre a sua vida. Vai ter vida e vida em abundância. Você e sua casa vão servir ao Senhor, porque é um resultado. É um resultado de estar focado em Cristo. Como é que estão as suas prioridades, irmão? A minha pergunta para você nessa noite: como estão as suas prioridades? Vamos pensar um pouco de forma instrutiva, pela palavra do Senhor. Socialmente, existem alguns 5 pilares da prioridade da vida, 6 pilares, 8 pilares, depende do escritor que vai falar sobre isso para você. Mas eu gosto de 5 que é sobre prioridade. Para mim, João, e aí vocês vão me ver nessas prioridades aqui. Não precisa ser as suas, amém? Aqui você não precisa copiar. Você precisa pensar naquilo que está aí. Você precisa avaliar, porque não adianta fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Amém? Amém, gente? Estão aí? Se você continua botando as prioridades no lugar errado, o resultado vai ser o mesmo. Agora vamos lá. João, eu e minha casa, nós temos algo traçado. Nossa prioridade, em primeiro lugar, gente, o primeiro pilar é Deus. É Deus. Segundo lugar, irmãos, é família. Terceiro é trabalho. Depois é social, irmãos. Eu não vou deixar a minha família, irmãos, em desespero em casa, para ir em uma festa ou vou jogar futebol. Não vou fazer isso, irmão. E se você conta com um pastor assim, tu está ferrado, procura outro. Se a minha filha estiver enferma, se minha esposa estiver enferma e eu precisar estar com elas, eu vou ligar para você: meu irmão, ora aí que a batalha está ferrada, nós estamos juntos, mas vamos pedir ao Senhor. O social em quarto lugar e o lazer, irmãos, lá no quinto lugar. Você não pode colocar o lazer na frente das coisas. E você também não pode esquecer ter o seu social, ter o seu trabalho no lugar de Deus. Nós falamos com os casais aqui ontem à noite que
Nós temos falado que nós aceitamos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas quem está regendo a vida dos crentes ainda 2024 é Faraó, segundo o Êxodo capítulo 5. Porque todas as vezes que você que está aqui me ouvindo, ou aqueles que estão me ouvindo de casa também, todas as vezes que vocês se comprometem a estar de uma vida diferente com Deus, todas as vezes que vocês se comprometem a buscar mais, a adorar mais ao Senhor, a se apresentar mais ao Senhor, parece que o peso, a sobrecarga vem. Parece que tudo fica mais difícil, parece que as contas aumentam, os boletos não pagam. Lembra disso? Parece que as horas de trabalho já não são suficientes. Eu tenho que trabalhar mais 4, 5 horas, tenho que pegar mais um bico, tenho que fazer Uber, pela madrugada fazer alguma segurança, fazer não sei o quê. Não sei... Onde foi que aconteceu isso? Ô irmão, onde foi que aconteceu isso? Êxodo capítulo 5. Vai lá. Podemos declarar que o Senhor Jesus é nosso Senhor, irmãos, mas se nós estamos vivendo segundo o protocolo de Faraó, Ele não está sendo Senhor não, irmão. Se o nosso coração está muito mais apoiado naquilo, na força do meu braço, na força do meu braço, na força do teu braço, não é Ele que é o Senhor não, irmão. Não se engana, irmão. E eu estou aqui mesmo para te dar choque. Deus, família, trabalho, social e lazer. Às vezes nós invertemos tudo e não priorizamos nada. Aí irmão, vai dar errado, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui para orar para que dê certo esse negócio, irmão. Porque não tem como dar certo, irmão. Se as prioridades estão no lugar errado, irmãos, não vai dar certo. Você já fica sabendo, não vai dar certo. Para dar certo, irmão, você precisa cumprir aquilo que a palavra diz. Amém? Não é isso que a palavra aqui está falando. Deus falou através do escritor de Hebreus, que a partir de agora, a partir de 2000 anos atrás, Ele nos falaria através de quem? Do Filho. E o que é que Jesus falou sobre prioridades? Quem é que sabe? Pode falar, irmão, pode interagir comigo, hein? Como é que a gente sabe? Quem mais lembra disso? O que é que Jesus falou? Primeira coisa que Jesus falou sobre prioridade de vida: buscai. Meu irmão, isso é maravilhoso. Eu amo isso. Eu amo a gente guardar os versículos. Mas nós estamos praticando isso, irmão. Quantas desculpas, quantas justificativas você já deu nesses últimos 6 meses para não fazer ou para não servir ao reino de Deus? Estou falando nem de igreja aliança, pelo amor de Deus. Estou falando reino de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo te disse: filho, levanta daí, vai na casa não sei de quem orar com ele, e você não foi? Quantas vezes o Senhor, 3 meses aí de enchente, quantas vezes o Senhor falou no teu coração: filho, leva 10 cestas básicas lá. Não, mas aí se não tiver trabalho no mês que vem. E o Espírito Santo falando: compra 10 cestas básicas e leva lá para doação. E você: não, eu tenho que me preservar. Irmãos, no nome de Jesus, Mateus capítulo 6. Você pode abrir aí? Mateus capítulo 6. Estamos falando sobre prioridades na vida, onde o livro de Hebreus vem pontuar isso para a gente. Ouvir ao Filho. E nos parece que Jesus nos fala alguma coisa interessante aqui em Mateus capítulo 6. Quero lembrar vocês que Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7 é uma releitura, é uma instrução de Jesus, diretamente de Jesus, sobre Deuteronômio. E Mateus capítulo 6, no verso 33 em diante, ele fala algo interessante.
Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A minha pergunta é quais coisas que seriam acrescentadas? Quais coisas seriam acrescentadas? Aí eu te chamo para você ler comigo, no nome de Jesus. Abre seu aplicativo, abre a Bíblia online aí, a partir do verso 25. Prioridades, amados. Deus em primeiro lugar. Jesus está falando: buscai primeiro o reino de Deus. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior? Os fariseus falaram: qual é o maior dos mandamentos? Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a tua força. E depois amarás um igual a esse, amarás o próximo como a si mesmo. Jesus estabelece prioridades, irmão. Sabia disso? E se você não tem prioridades na vida, meu querido, eu quero te dizer, vai dar errado. Jesus em todo instante ele falava: a minha prioridade não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do Pai. A todo instante Jesus falava: olha, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Jesus tinha uma prioridade, ouvir aquilo que o Pai estava dizendo, e ele se juntava ao Pai a fazer aquilo que o Pai estava fazendo. Aí nós crentes hoje, nós achamos o seguinte: vou meter a mão, vou fazer um projeto, vou fazer do jeito que eu quero, e Deus tem que abençoar. Vai abençoar não, irmão. Vai abençoar não, irmão. Jesus ele é claro, ele fala: existe prioridades no reino, existe prioridade para a sua vida. Você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, há estabelecido algumas prioridades que você precisa levar em consideração. Senão você vai ser alvo fácil do seu inimigo. Quem compreende aqui que há um adversário, levanta a mão. Quem entende que há um adversário contra a sua vida, que quer a tua destruição, que quer a tua morte, quer a tua destruição total? Pois é, quando nós priorizamos aquilo que é o Filho, cadê, irmão? Deixa aí, irmão, deixa aqui o Hebreus capítulo 1, verso 1. Quando nós priorizamos aquilo que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Antigamente o Senhor falou com o pastor, falou através do pastor, através do evangelista, através do apóstolo, do profeta, falou através de uma funcionalidade, através do YouTube, falou através de qualquer coisa, mas hoje Ele fala através do Filho. E se Ele tem falado através do Filho, neste dia, nessa noite, você precisa compreender que Ele já, 2000 anos atrás, Ele disse o seguinte: a prioridade dele, olha só, Ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você crê nisso? Quem está buscando saúde aqui? Levanta a mão. Quem está buscando saúde aqui? Não tem, irmão, não é pecado você falar que está buscando saúde, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, se você não está buscando saúde, irmão, num tempo difícil desse, quem tem saúde, agradeça ao Senhor porque tem, mas tem pessoas que precisam de saúde. Como tem pessoas que precisam de sair de problemas, desafios financeiros. Como tem pessoas que precisam sair de desafios relacionais. Como tem pessoas que precisam sair de desafios ministeriais. Tem um monte de desafios, queridos. Pecado é você achar que está tudo bem e levantar a mão, dizer glória a Deus e ir para casa e achar que está tudo bem. Não. Nós falamos a verdade, querido. Amém? Nós falamos a verdade. Aí o que acontece? Jesus fala: buscai, pois, primeiro lugar, em primeiro lugar. Irmão, no hebraico, em primeiro lugar significa primeiro lugar. No grego também, em português também, primeiro lugar. Não muda a tradução. Aí agora ele fala que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? No verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai, aqui tem um negócio aqui, o vosso Pai, ele fala, as aves elas não se preocupam porque ela tem um pai.
eu acho que a gente se preocupa tanto com essas coisas porque a gente não entende Ele como um pai ainda. A gente aceita racionalmente o evangelho que Jesus é bom, que Jesus morreu na cruz, mas nós não aceitamos a missão que Jesus veio estabelecer. E a missão que Ele veio estabelecer não foi criar os evangélicos, não foi estabelecer uma denominação evangélica no mundo, não foi. O que Ele veio, a missão dele era manifestar o Pai, era dizer para a humanidade, era expressar para a humanidade: existe um Pai que cuida de mim, existe um Pai que cuida de você. Prioridades, irmãos. Aí o que Jesus falando aqui, irmãos, no verso 26, olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós, aí Jesus dá uma cutucada em você. Aí Jesus vem com a tramontina, fala assim, ó: não tende vós muito mais valor do que elas. É Jesus falando para você. Você não tem muito mais valor. E aqui não é preço, irmão. Aqui é valor. É diferente. Não tem valor, não tem de vós muito mais valor do que as aves que estão por aí. Qual de vós, no verso 27, qual de vós poderá, com as suas preocupações, com estresse, ansiedade, que a gente fala proatividade, né? Eu sou proativo e está ferrando. Aí, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Irmãos, o Covid está fresquinho, irmão. Eu não gosto muito de falar do Covid, não, mas o Covid está fresquinho, irmão. Irmão, tudo parou, irmão. Tudo parou. Ninguém sabia o que fazer, irmãos. Foi gente chorando, gente se arrependendo, gente se transformando em crente. Foi uma coisa, todo mundo acreditando em Deus. Mas o que teve de gente acreditando em Deus, gente? 2 anos depois, todo mundo desistiu de Deus. Porque a prioridade não é Deus. A pressão, a crise nos leva para Ele. Porque há um convite dele. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas não termina aí. Aqueles que estão sobrecarregados, é o lugar certo de você ir, de você vir, é no Senhor mesmo. Mas o convite não termina você tirar a carga e colocar em Jesus. Não, ele fala: e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, só então, o resultado de você procurar Ele, de você ouvir o convite dEle, o resultado de você ouvir o convite dEle, aliviar a sua carga e aprender sobre as prioridades do Filho, o resultado disso é: as vossas almas terão descanso. Agora nós queremos somente nos aliviar. Irmão, não. Estamos aqui para fazer diferente. Amém? Aqui há homens e mulheres que querem priorizar aquilo que os céus priorizam. Amém? Amém? Então vamos lá. O que é que Jesus fala ali, ó? Ele continua dizendo no verso 28: quanto às roupas, porque andais ansiosos? Tem que trocar de roupa, tem que fazer isso. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
porque necessitais de todas elas. Aí ele diz, ele completa: buscai primeiro. Como é que o Pai ele vai completar isso na sua vida? Como é que o Pai vai estar te dando acesso àquilo que hoje te preocupa? Como é que o Pai traz à existência aquilo que hoje te deixa ansioso? Aí ele dá a resposta, o próprio Jesus: busca primeiro o reino de Deus. Isso não é buscar primeiro a religião, irmãos. É buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é muito mais do que a religião. E Deus vem falando sobre isso, irmãos, com os discípulos. Você lembra no Monte da Transfiguração? Lembram do Monte da Transfiguração? Estavam lá Pedro, Tiago e João com Jesus orando, lembra? Jesus é transfigurado, isso está em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 13. Eles ficam tão impactados com aquilo que eles estavam vendo, Jesus transfigurado. Elias e Moisés apareceu e começou a conversar com Jesus. Eles ficaram tão impactados, falaram assim: vamos fazer 3 tendinhas, um para Moisés, outro para Elias e outro para o Senhor Jesus. Vamos ficar aqui no sobrenatural, vamos ficar aqui nesse lugar gostoso, nesse ambiente gostoso. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 17, que vem uma nuvem dos céus, encobre eles, envolve eles essa nuvem, e de dentro da nuvem sai uma voz dizendo: este é o meu filho, a ele ouvis. Não era mais ouvir a funcionalidade ou as ideias que eles tinham, as boas ideias, porque eu acho que a maioria de nós aqui também teríamos a mesma coisa. Iam fazer uma capelinha para Moisés, uma capelinha para Elias e uma capelinha para Jesus. Não é isso? Não é isso que a gente faz. A religião tende a isso. Todo lugar onde houve um sobrenatural, onde houve um milagre, se construiu alguma coisa. Fizeram a estrutura em volta daquilo que aconteceu. É uma mentalidade da religião. Só que a voz que vinha dos céus, a voz que vinha da nuvem, disse para os discípulos: olha, eu considero o que vocês estão falando, mas já passou isso. A partir de agora vocês escutam ao meu filho. É a mesma coisa que o escritor está falando. A partir de agora não é sobre os vossos planos, não é sobre você fazer uma estrutura, um lugarzinho para Moisés ou para Elias, ou para os levitas, ou para o pastor, ou para os evangelistas, ou para os apóstolos. Não, agora é você preparar um ambiente chamado seu coração para ouvir a voz do meu filho. Prioridades, amados. O que mais Jesus estabeleceu como prioridades? Ele falou: Jesus falou também que é prioridade aquele que é liberto cuidar do ambiente que um dia foi curado. E a gente diz: meu irmão, como a gente falha nisso. A Bíblia me fala, Jesus, é para nós ouvirmos o Filho, amém? Ouvis a Ele. Ele disse lá em Lucas capítulo 11, verso 20 ao 26, ele falou que quando um lugar está limpo, quando uma vida está limpa, quando uma casa está limpa, essa limpeza acontece quando você vem para Cristo Jesus, entrega a sua vida, ordena que todos os espíritos saiam, ordena que tudo aquilo que você fazia antes, você discerne, abandona aquilo que te leva para o pecado e volta a fazer, e vem fazer aquilo que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos faz isso? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que limpa a sua vida. O sangue de Jesus, amados, não vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para simplesmente dizer que eu estou certo ou você está certo. As prioridades do reino de Deus continuam a mesma. Buscai primeiro o reino dele. E ele fala sobre a ansiedade, ele fala sobre as questões da vida, nossos desesperos, nossas preocupações. Ele fala sobre família, ele fala também sobre libertação. Ele fala que as vidas que um dia foram libertas precisam cuidar do ambiente que um dia foi limpo. Porque o próprio Jesus fala que os espíritos imundos,
os espíritos imundos que um dia foram deslocados da sua vida, eles vão rodar. E um dia, um determinado momento, eles vão buscar voltar. E eles falam assim: eu vou voltar para aquele lugar que está limpo, adornado. E o próprio Jesus, ele fala que encontrando este lugar, acessando este lugar novamente, a situação é 7 vezes pior. Mateus capítulo 17. Lucas capítulo 11, desculpa. Lucas capítulo 11, você vai ver Jesus falando a respeito disso. 7 vezes pior. Aí o cristão, Jesus está falando isso para pessoas que foram libertas, salvas. Amém? Você entende isso aí? Pessoas que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, e elas falaram não para os espíritos imundos. Então elas limparam a sua casa, elas limparam o seu coração. Mas a Bíblia fala: olha, cuida, porque esses espíritos que foram deslocados, eles vão rodar, e uma hora eles vão voltar. E quando eles voltarem e encontrarem acesso, vai ser 7 vezes pior. E como é que o inimigo consegue acesso no coração daqueles que um dia já foram limpos? Eu vou te dizer como é que eles encontram acesso: na falta de prioridades. Na falta de prioridades. Quando você não prioriza o reino de Deus, quando você não prioriza a vontade de Deus, quando você não prioriza ler a palavra do Senhor, quando você não prioriza a oração, quando você não prioriza relacionamento com o seu Senhor, a casa ficou adornada, bonita, mas está vazia. Está vazia, não há unção, não há cheiro de óleo, não há intenção, desejo dele. Quando é que a casa, pastor, fica vazia e os espíritos imundos encontram? Eu vou deixar lá o meu louvor no rádio, tocando lá no YouTube. Eu deixo lá a Bíblia aberta, boto um quadro lá com o Salmo 91 e o espírito não vem. Irmão, não foi isso que Jesus falou, irmão. É sobre você. É sobre você. Um dia você entregou a sua vida a Jesus. Um dia você disse não para Satanás. Um dia você disse não para os espíritos imundos que te atormentavam, que te criavam dano. Mas o que aconteceu? Na caminhada você começou a isso aí eu já sei. Que negócio de terça-feira de estudo, nada. Isso aí eu já aprendi. Que negócio de casamento, isso aí está comigo. Que negócio de homens, homem nada. Encontro de mulheres, de jeito nenhum. Que negócio de ir para a igreja, que nada. Vou receber em casa. Porque eu posso adorar a Deus em casa. Não, mas que negócio de estar junto com comunhão. Que comunhão? Eu quero fazer a minha vontade. O que acontece? Os espíritos imundos, quando retornam, encontram você vazio, sem unção, sem cheiro da presença. Sabe o que é cheiro da presença, irmão? É vontade dele. É desejo dele. Aí o inimigo chega lá e fala: vou visitar esse daqui que um dia eu saí daqui. Eu ensinei esse daqui algumas coisas legais. Um dia eu tinha uma boa conversa. Vou entrar aqui, vou conversar. Aí chega lá, pá! A porta se abre. Aqui tá limpo, tá bonito, vou entrar aqui mesmo. E aí você começa na noia: não, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? A Bíblia fala que 7 vezes é pior o caso antes. Como é que eu resolvo isso, pastor? Ouvindo o que o filho diz. Irmãos, não é porque você é cristão, não é porque você é filho que você pode abandonar o corpo. Existe protocolo, existe princípios, valores, prioridades do reino, prioridades na vida. A comunhão, o ajudar o outro é uma dessas. O estender as mãos faz parte disso. O edificar uns aos outros
Faz parte disso. Você fala, pastor, mas crente, o inimigo não pode entrar em crente. Irmão, o que mais tem é crente endemoniado, irmão. Pastor, mas é uma heresia. Não, irmão. O que mais o inimigo quer, irmãos, é pegar você. Quem está lá fora, irmão, ele já entende que é deles. Quem está lá fora, irmão, servindo ao inferno, ele não está preocupado. O que ele quer é destruir a sua vida, porque você foi escolhido por Deus para que você venha a ser referência. Você foi escolhido para ser luz, para ser colocado em lugares de referência. A sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu ministério, o seu coração, a sua dedicação, a sua excelência. A Bíblia fala que foi Ele que criou, Ele que escolheu você para que você possa brilhar e as pessoas possam glorificar a Deus através da sua vida. Agora, quando você desconsidera o que o Filho está falando, você sai da prioridade do reino e você permite que espíritos imundos comecem novamente a te atormentar, a te guiar. Cuidado, crente. Cuidado. Mas é só repreender, é só passar um óleo, irmão. Não é mandinga gospel, irmão. Não me vem com mandinga gospel. É a mesma coisa de andar com um pé de coelho no bolso, irmão. Não, só passou óleo, está resolvido. E seu coração não está no altar do Senhor. É mandinga gospel, irmão. Não, é só no dia, não, eu tenho que pregar, eu vou fazer jejum no dia anterior, e os outros dias tudo faz o que quer. Irmão, essa não é a vida do cristão. Sabe por que é vazio, irmão? Sabe por que os espíritos imundos festejam e ele apronta contigo? Porque aí dentro não há cheiro da vontade, da presença dele, não há vontade dele, sabe, paixão por ele, não há desejo por ele aí dentro do seu coração. Quando você sai daqui, você está preocupado com as outras coisas que ele está dizendo, que não andeis ansiosos. Você não está querendo, aí eu quero ele. Senhor, me visita amanhã, Senhor, eu quero te conhecer melhor essa noite, Senhor, nos meus sonhos fala comigo, Senhor, amanhã eu quero falar contigo, amanhã às 5 da manhã, às 6 da manhã, Senhor, antes de sair para o trabalho amanhã, eu quero falar contigo, Senhor, eu te desejo mais do que a água, eu te quero mais. Aí você me fala, pastor, qual é as prioridades? Uma das prioridades de Jesus era falar para você, cuidado, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo. Volta para ele, prioriza ele. Quando você priorizar a ele na sua vida, quando você tiver ele como prioridade, quando ele for o primeiro nas suas decisões, buscai ao Senhor, buscai o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele for primeiro, você vai ter cheiro da presença dele. Onde você chegar, as pessoas vão ver Cristo em você. Onde você pisar, seja onde for, o inferno vai ter que bater continência para você. Os espíritos imundos vão precisar se esconder, porque você vai ver de longe, vai dizer, eu te conheço, parte em retirada. Nessa daí eu não caio não, porque aqui dentro há uma paixão, aqui dentro há um desejo por ele. Eu não sei qual é a tua prioridade, mas o meu coração, o que o Senhor tem ministrado a mim, tem ministrado a minha casa, é
Buscai primeiro o meu reino, João, que as outras coisas eu vou acrescentando. Não é no seu tempo, mas é no meu. Sabe o que é que eu tenho aprendido com 44 anos? Que com 20 eu achava que eu estava atrasado na vida, que ele deveria fazer tudo até os 22. Aos 30 eu entrei em confusão comigo mesmo, porque o sucesso da carreira, o sucesso disso não acontecia. Aos 44 eu estou grato a Ele, porque Ele não me abandonou em nenhum dessa trajetória. Aos 44 eu posso dizer para você, Ele é fiel. Ele acrescenta tudo aquilo que você precisa no tempo dele. Quero convidar você a ficar de pé.